iniciada a gravação do terceiro bloco, então, a gente muda aí, né? Já começamos lá explicando um pouco sobre posse, explicando um pouco sobre propriedade, voltamos a abordar a questão do uso capião, e agora aqui a gente vai abordar as chamadas ações possessórias, né? Qual seria o contexto, né? O contexto é as ações possessórias, seus dobramentos e seus desdobramentos, né? Eles afetam a segurança pública e, por consequência lógica, em algumas ocasiões exigem a intervenção da polícia militar. Por isso que se trata, né, aborda-se as ações possessórias dos cursos de formação, né? Então, inclusive, como desdobramento dessas ações possessórias, às vezes depende da força policial e etc., então é importante ter esse conhecimento. Aqui explica mais ou menos isso, né? E o conceito, né, de ação possessória, o que são ações possessórias, né? O que seriam isso, né? Ações, a gente vai sempre pensar, né, numa ação judicial, né, do ajuizamento de um processo em si, né? Então, ações possessórias é uma faculdade, é um direito que um possuidor tem. Então, a gente está tratando aqui quem é que pode ser o polo ativo, né? Quem é que pode ajuizar uma ação possessória? Um possuidor, né? Que um possuidor tem de propor essas demandas para manter-se na posse ou para que esta seja restituída. Ou seja, as ações possessórias, elas surgem para evitar que eu perca aquela posse, quando eu estou sofrendo alguma ameaça naquela posse, ou mesmo quando eu já perdi aquela posse, para que eu possa retomá-la. Então, nesses casos aqui, a ação seria ação possessória. Por isso, essa definição. Então, quem pode propor essas ações são somente os possuidores. A gente vai lá para o artigo 1210 do Código Civil, que fala que o possuidor, né? Então, a gente destaca aí a ação possessória, sempre conectar com o possuidor. Ele tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Então, a turbação é restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Então, aqui são três hipóteses, né? Quando há uma turbação, né? Há um certo conflito ali, está se aproximando e etc. Ele quer se manter naquela posse, ele vai ajuizar uma ação para ser mantido naquela posse, né? Ele vai ser restituído no caso dele ter sido expulso de lá, e ele vai ser segurado, né, contra aquela violência iminente se ele tiver um justo receio, ou seja, se ele estiver sofrendo algo, né, com medo ali de ser molestado, né, de ser incomodado. Então, por conta desses três itens, eu vou ter três situações concretas que possibilitam três ações correspondentes. Então, eu tenho que saber, né, acerca da turbação, do esbulho e da violência iminente do justo receio, né? A partir daí eu tenho as três ações possessórias, que é a ação possessória de manutenção de posse, é a primeira. A segunda ação é a de reintegração de posse, você reintegrado naquela posse, ou a de interdito proibitório. Quando eu estou tratando da turbação, né, eu tenho alguns atentados fracionários àquela posse, né, eu tô cada vez mais me recolhendo e etc. Eu ainda continuo naquela posse, tudo bem, eu ainda estou lá, mas estão se aproximando, né, ataques e etc., naquela hipótese, né, que eu tenho atentados fracionados, muitas das vezes, né, assim pode ser definido, a ação a ser ajuizada é a chamada ação de manutenção de posse, ou seja, eu peço para o Poder Judiciário para me manter naquele local, né, eu peço para ele para me manter na posse daquele determinado bem. O segundo caso é o chamado esbulho, né? Quando se trata do esbulho, é quando eu já fui expulso daquele determinado imóvel, não tenho mais a posse de determinado bem. Então, nesse caso, eu trato da ação de reintegração de posse. Demanda ali a reintegração. E, em última análise, quando eu tenho uma ameaça
aquela minha posse, né? Eu tenho ali aquela violência iminente, eu tenho aquele justo receio, né? Nessa hipótese, eu tenho um risco a um atentado à posse, é simplesmente um risco, ainda não houve um atentado efetivo, né? Eu tenho ali um interdito proibitório. Então, eu tenho uma degradação. Primeira hipótese seria que começa só com uma ameaça, né? Nessa ameaça, né? Eu tenho simplesmente um atentado àquela posse, então, que seria por conta de um justo receio. Aqui, nesse caso, eu trato da ação de interdito proibitório. Num segundo caso, eu já tenho atentados efetivos e fracionados àquela posse. Nesse caso, eu tenho uma ação de manutenção de posse. E em terceira análise, né, quando eu perdi aquela posse, né, eu já tive um atentado consolidado àquela posse, eu tenho que ser reintegrado naquela posse. Então, se eu já sofri o esbulho, eu tenho que ajuizar a ação de reintegração de posse. Conceito, então, né, interdito, então aqui vai tratar, né, de cada uma dessas ações, etc. O interdito proibitório, né, eu busco justamente cessar essa ameaça ao exercício da posse de alguém, e na aplicação prática, né, eu uso isso contra ocupações de imóveis ou propriedades rurais em que o dono de propriedade toma conhecimento de um movimento se aproximando de suas terras, né? Vamos supor aí, não sei se eu posso falar, mas já estou falando, um MST, por exemplo, estaria se aproximando aí de uma terra rural, né? Eu sou fazendeiro, estou lá, tranquilo, começa a mandar um WhatsApp lá, falar assim, ó, estão chegando perto, já estão não sei aonde. Então, nesse caso aqui, eu tenho um justo receio. Estão perto aqui, ó, já estou sendo avisado e etc. Não há ainda, né, nada fático com relação à minha propriedade em si, mas eu tenho um justo receio. Nessa hipótese aqui, o cabimento seria um interdito proibitório. Quem seria legitimado, né, para fazer esse requerimento, né? O legitimado é aquele que sofreu a lesão possessória, né, ou seus sucessores, ao passo que o réu é aquele que provocou a lesão possessória ou seus sucessores. Então, quem pode requerer é justamente aquele que está sofrendo aquela lesão. A manutenção da posse pela força, né, que isso aqui é o mais importante para a gente, né, que eu vou, como essa ação, né, é para me manter ali, né, me proteger daquela ameaça, então eu tenho que me manter lá pela força, né. O possuidor que esteja sendo perturbado ou tenha sido retirado da posse injustamente, ele pode manter-se ou restituir-se por sua própria força, né. É aquela ideia de legítima defesa da propriedade, né, contando que faça logo, ou seja, imediatamente após aqueles atos, que seus atos não sejam além dos indispensáveis à manutenção ou restituição da posse. Ou seja, é a própria a legítima defesa da propriedade, né? Eu estou defendendo, né, a minha propriedade, eu quero continuar ali, etc., mas eu tenho sempre que tomar cuidado para as minhas ações não serem consideradas, né, muito afastadas do que realmente seria necessário para o caso concreto. Então, é uma questão, um ponto muito sinuoso, né? E a gente sempre tem que tomar cuidado, mas, em regra, é direito da parte, né? É direito da pessoa que está lá na propriedade, etc., proteger a sua propriedade, né? Claro que utilizando dos meios de força adequados para aquela proteção. Segunda ação, né, é a ação de manutenção de posse. Então, a gente tratou aí da primeira, agora a segunda, manutenção de posse, né? Aí eu pretendo tutelar, né, proteger a posse contra a turbação, e é cabível quando o possuidor fica impossibilitado de exercer a posse tranquilamente, em razão de ato de outrem. No primeiro caso, foi só ameaça. Aqui no segundo caso, eu já comecei meus atos, né? Está começando de forma fracionada. Então, aqui, a ação adequada seria a própria manutenção da posse, por conta dessa atitude positiva da outra parte, né?
Quando que ela seria cabível, então, né? A manutenção, então, é quando o possuidor ou o proprietário, né, tem a sua posse efetivamente turbada, né? Quando ela é perturbada por um terceiro. Então, eu preciso de ação, né? Eu preciso daquelas ações fracionadas atacando a minha posse. E só lembrando que para distinguir da próxima ação que nós vamos tratar, aqui nessa hipótese, eu ainda não cheguei a perder a minha posse. Eu já tive atos atentatórios à minha posse, mas eu ainda não a perdi. Né? Eu simplesmente sofri ataque de terceiros que causaram aquele desassossego ou inquietação. Na primeira, eu sofri uma ameaça e que provocou um justo receio. Aqui eu tive atos que provocaram atos de fato que causaram esse desassossego e essa inquietação. Mas aqui a posse ainda permanece, eu ainda não perdi a posse. Essa turbação, né, ela pode ser de fato ou de direito, né, ela pode ser de fato, como num caso de ameaça de invasão, por exemplo, a turbação de direito, né, o ajuizamento de uma ação possessória por outrem, né, ou seja, seria hipótese ali que outra pessoa, né, nessa primeira hipótese aqui, é quando uma pessoa tenta, né, invadir a minha propriedade, né, de fato ela está ali tentando, e a turbação de direito é quando eu tenho uma pessoa nas vias legais tentando tomar aquela minha posse. A base legal para ajuizamento dessa ação está lá no Código de Processo Civil, artigo 554 ao 568, são vários requisitos e etc., né? O juiz, por exemplo, se ele vê, né, se ele recebeu uma reintegração de posse e achar que é só uma manutenção, ele pode trocar por ele mesmo. Então, tem uma série de requisitos que a gente vai encontrar lá no Código de Processo Civil, que eu acredito que não será cobrado aqui. Agora, com relação à última ação, a chamada reintegração de posse, pelo próprio nome, se eu estou sendo reintegrado, é porque, de algum modo, eu perdi aquela posse, né? Ou seja, é aquele que quer ser reintegrado mediante decisão judicial, né? É necessário, né, que eu tenha a posse, né? A posse, né, fala que eu tenho que exercer um daqueles 4 atributos de propriedade. Então, ele meio que explicita isso aqui, né? Que eu tenho que usar, gozar, né, poder dispor, reaver, havendo por bem o direito, né, de prever a existência do instituto da posse, justo se faz que a lei também confira direitos ao possuidor, como, por exemplo, o direito de reaver. Ou seja, se eu tenho direito à posse, eu tenho que ter também contrapartidas, como o direito de reaver aquela posse, né? Não só afastando o esbulho, mas também sendo reintegrado na posse. Então, se eu já perdi aquela posse, eu tenho o direito de retomar aquela posse. Né? A ação de reintegração de posse objetiva, identificar e reaver a posse de alguém que sofreu esbulho. Quais são os requisitos para essa ação? Né? Eu tenho que mostrar o esbulho possessório, mostrar que eu fui expulso de lá e mostrar que foi invadido, tem outra pessoa lá e etc. Eu preciso, né, mostrar que eu sou o detentor, né? Eu não estou falando que eu preciso de mostrar que eu sou o proprietário. Nesse sentido aqui, eu tenho que mostrar que eu sou o possuidor, né? Que eu sou o detentor da posse anterior, que foi tomada anteriormente de forma legítima, mas a perdeu em virtude de esbulho sofrido. Né? Então, eu teria que demonstrar também que eu tenho a posse, né? Ou que eu tinha aquela posse de forma legítima. A data da ocorrência do esbulho e sua importância. Né? Não sei se vocês lembram daquela questão de posse nova, posse não nova, né, de 1 ano e 1 dia, isso vai ser importante aqui. Quando a data de ocorrência do esbulho, ela será a chave para a determinação do rito, que seguirá a ação possessória a teor do artigo 558. Olha o que o artigo 558 nos diz. Né? Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de 1 ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Ou seja,
para esse capítulo, né? Não estou dizendo que não haverá uma possibilidade de consequências legais, né? Para quem tem uma posse velha ou uma posse nova. Mas para esse capítulo aqui, né, que vão ser consequências mais imediatas, o que vai mandar, né, será uma ação de uma posse nova, de 1 ano e 1 dia. Passado o prazo, será comum o procedimento, ou seja, eu não vou ter eu vou perder não perdendo o caráter possessório, mas o procedimento será comum, né? Eu não vou seguir aquele procedimento que é um pouco mais ágil, né? Das ações possessórias. Mas continua sendo ação possessória, só que eu não vou seguir o rito especial do Código de Processo Civil. Eu vou seguir o rito comum. Então, a posse nova, quando eu perco essa posse em menos de 1 ano e 1 dia, eu tenho essa possibilidade. Artigo 565 do CPC, ele inovou, lá em relação ao de 73, né, ao Tratado Litígio Coletivo. Nessa hipótese, quando o esbulho tiver ocorrido há mais de 1 ano e dia, o juiz haverá de designar audiência de mediação em até 30 dias antes de apreciar o pedido de tutela antecipada. Esse é um outro requisito que é trazido aqui pelo CPC, e o CPC ele realmente inovou nisso, porque ele busca essas audiências de mediação, conciliação e etc. E antes dele tomar qualquer decisão, ele fala para o juiz, ô juiz, antes de você decidir, faz aí uma audiência de mediação e vê se dá para resolver isso aí antes de haver uma tutela antecipada ou qualquer outra coisa. Também nesse caso, né, se tratando aí, né, quando a gente trata de muitas pessoas, né, porque é um litígio coletivo, né, normalmente eu estou recuperando a posse de várias pessoas que invadiram aquele local, né, eu vou ter um interesse, né, público maior. Também nesse caso, o MP, ele vai ser intimado para participar daquela audiência de mediação, assim como poderá o magistrado comparecer à área objeto do litígio. Ou seja, tipo assim, seria como se o magistrado realmente fosse lá no local, né, da invasão, quando isso se fizer necessário a efetiva tutela jurisdicional. No mais, aplica-se Então, o que é isso aqui? Isso aqui é para evitar, né, que, por exemplo, houve uma invasão coletiva, várias pessoas tomaram posse de um determinado imóvel e o dono daquele imóvel ajuizou a ação, né, para evitar que o juiz de pronto mande a reintegração de posse, e bem como que haja forças policiais e etc., que para retirar aquela pessoa, já que há um interesse coletivo ali, a primeira solução, né, foi aguardar 30 dias para o juiz tomar essa decisão e haver uma audiência de mediação. Eu vou chamar os líderes, aqueles invasores, e vou chamar também o proprietário para ver se eles chegam num consenso, né? Chamo também para participar dessa audiência o Ministério Público, né? E o magistrado, para poder perceber o que realmente está acontecendo, ele pode até comparecer no local. No mais, né, se aplica aí os procedimentos comuns. Sendo assim, nas ações possessórias da posse velha, seguido o procedimento comum também, né, ou seja, eu tenho algumas, voltando aqui no que tange a posse nova, né, no que tange a posse nova, eu vou ter alguns regramentos específicos. E o que não está dentro desses regramentos específicos, eu vou seguir os regramentos comuns. E com relação à posse velha, eu vou seguir o regramento comum, né? Não vou seguir nenhum desses regramentos específicos que são mais ágeis. Dando prosseguimento, prazo prescricional da reintegração de posse, né? Prazo prescricional para essa propositura de ação aí é 10 anos. Então, eu tenho 10 anos, um prazo dezenal aí, para requerer a minha reintegração, uma vez que não há nenhuma previsão de prazo inferior contida no Código Civil. A regra no Código Civil é, se eu não tenho um prazo específico, né, eu vou seguir esse prazo máximo de 10 anos, né, para poder exigir determinado direito. O marco inicial para contagem de prazo
pode ser observada da data da ocorrência do esbulho. Então, a partir do momento que tomou posse e me expulsou de lá, eu inicio aquela contagem e eu tenho 10 anos para ajuizamento da ação de reintegração de posse. A disciplina referente às ações de uso capião, uma vez que passado o período na posse que consubstancia o pedido de uso capião, o direito à propriedade do bem poderá ser outorgado ao autor da uso capião. O que acontece? Aqui essa observação aqui é para aqueles casos que o uso capião, o prazo ele é menor que 10 anos. Naqueles casos lá, eu vou seguir, a regra geral vai ser seguir os 10 anos, mas se eu tenho alguma hipótese de uso capião por um período menor de 10 anos, eu tenho que observar esse período do uso capião. Porque a partir do momento que há o uso capião, eu passo a ser proprietário, e esse proprietário, eu sou proprietário fático dele, né? Eu só há uma declaração em sentença, cumprido aquele prazo, eu passo a ser proprietário, né? Eu passo a ser detentor daquele bem. Então, não haveria mais por que ter uma reintegração de posse. Daí a necessidade de observar duas questões. A primeira, esse prazo de 10 anos, e antes disso, né, observar também a questão dos prazos de uso capião, né, se enquadraria em alguma uso capião especial, constitucional, ou outro gênero que seja inferior a 10 anos. As ações ali, elas são diferentes, né, porque, quando a gente trata do uso capião e da reintegração de posse, a gente tem uma discussão separada, uma discussão diferente, porque uma está tratando de posse, a outra de propriedade, o capião, eu me sinto dono, né? Contudo, eu tenho que observar essas considerações para proteger esse direito da parte que sofreu aquele esbulho, né? A ação de missão na posse, né? Agora aqui, né? As diferenças entre reintegração e missão na posse, né? Na emissão na posse é uma ação que visa emitir alguém na posse de um bem. Entretanto, para essa ação não há um requisito de exercício prévio da posse do bem. É porque não é uma ação possessória, mas a parte disso tem uma outra ação, né, que é chamada ação de missão na posse. Nós não chegamos a abordá-la aqui, mas ela basicamente tem esse objetivo de emitir alguém na posse, ou seja, colocar alguém na posse. Só que a diferença dela para a reintegração é que na reintegração eu estou colocando alguém que já tinha posse, né, e que por algum motivo foi turbado. Aqui na emissão da posse, na emissão na posse, eu estou colocando alguém que não necessariamente tinha aquela posse. Então, é a primeira vez que aquele autor ele é emitido na posse. Então, essa seria a distinção. Como exemplo de utilização dessa ação de emissão na posse, a gente tem aí a hipótese do comprador de um imóvel que tem enfrentado resistência para se apossar do bem imóvel comprado. Outro exemplo que eu dou são imóveis de leilão. Às vezes, por exemplo, né, um banco aí leiloou um imóvel de alguém que não pagou, né, e a pessoa não foi retirada da posse ainda. A ação aqui adequada seria a emissão na posse para quem foi aquele que deu o lance maior lá e comprou aquele imóvel. Nessa hipótese, ele seria emitido na posse, tomaria a posse pela primeira vez, não sendo hipótese de reintegração, porque anteriormente, né, ele não tinha aquela posse, anteriormente ele não tinha aquela posse. Finalizando esse assunto, né, está quase fechando aqui, né, ainda nesse sentido, renomado doutrinador continua a afirmar que os princípios da instrumentalidade das formas, eu acho que eu cheguei até a comentar que, por conta da chamada fungibilidade, né, ou seja, o juiz pode receber uma ação possessória e pode trocar por uma outra ação possessória. O juiz, no caso concreto, ele pode fazer essa troca, né? Claro que o advogado ele tem que ser orientado para sempre fazer aquele rito adequado, mas o juiz, ele analisando lá o caso concreto, ele pode trocar o rito daquela ação. E isso acontece também porque muitas das vezes, antes, no próprio lapso, né, por conta de um lapso temporal, ou às vezes
os próprios fatos, né, fazem com que essa mudança aconteça muito rápido, né? Às vezes eu tenho ali uma ação que é para me manter naquela posse, mas logo depois eu sofro um ataque e já perdi aquela posse. Então seria possível, né, a troca de uma ação que é para me manter na posse por uma outra ação que seria para me reintegrar naquela posse. Por isso que o Código de Processo Civil, ele trata, né, desse princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, o que eu me preocupo é com o resultado, né, e não necessariamente com aquela forma com que está sendo apresentado, né. Pelo que consta do novo dispositivo, uma ação possessória pode ser convertida em outra livremente, se ela for alterada a situação fática que a fundamenta. Ou seja, o exemplo que eu dei, se eu alterei, se antes eu tinha uma ameaça, eu começo a ter ataques fracionados, eu já troquei. Se de ataques fracionados eu passo a perder aquela posse, eu já tenho que ter a reintegração. Então, ali eu tenho a possibilidade de transmudação de uma ação em outra. Essa conversão ela também é possível nos casos em que o autor da ação ele se engana, né? O autor da ação, ao invés de ajuizar uma ação lá, ele ajuiza a reintegração, né? Havendo aí um desapego ao rigor formal. Igual eu disse no início, né? O advogado ele tem que ter esse rigor formal, ele tem que buscar, né, agir corretamente, agir conforme o rito legal e etc. Mas nesse caso, se ele não agir, né, a consequência será mínima por conta dessa fungibilidade, né, por conta dessa instrumentalidade das formas. É importante ressaltar também que, em caso de propositura de ação ao invés de outro, né, o juiz poderá, né, garantir essa proteção legal por conta desse princípio. Né? A propositura de uma ação, eu já até citei, fungibilidade total entre as medidas, ou seja, instrumentalidade das formas. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará o que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, ou seja, correspondente à outra, né? Cujos pressupostos estejam provados. Então, havendo pressupostos ali, eu me preocupo é com o fato, né? Ações possessórias no novo Código de Processo Civil, né? Ele trata aí, né, dessas situações. Eu tenho ali a exigência de citação pessoal daqueles ocupantes, eu tenho a intimação do Ministério Público, né? Se envolver pessoas em situação de hipossuficiência, eu já tenho que intimar a Defensoria Pública. O oficial de justiça, ele pode procurar os ocupantes no local por uma vez, né, e citar por edital os que não forem encontrados. Isso aí está tudo lá no Código de Processo Civil. Essa alteração foi de grande valia, uma vez que a pesquisa para a citação dos réus não encontrados pode fazer com que as ações judiciais se arrastassem por anos. Então, ao invés de ficar lá toda vez, o oficial vai lá, procura fulano para citar, procura ciclano e tal, ele vai lá uma vez, não achou, pode citar por edital. Então, seria mais ou menos essa situação. Então, aqui eu fecho essa parte, só explicando para vocês que, infelizmente, o conteúdo ele é muito extenso e nem sempre, e não dá para concluir todo hoje. Eu já conversei com o Eliezer eu vou gravar o restante da matéria, a parte de direito de família, a parte de direito do consumidor, e ele vai constar lá na plataforma para vocês. Imagino o cansaço, já 10 para as 11, né? Então, eu fico à disposição. Volto a falar que meu e-mail, né? Tá no primeiro slide, mas Christopher, Paulo, vou até digitá-lo aqui, paulo@outlook.com, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Desejo para vocês aí um ótimo restinho de semana, que Deus possa abençoá-los. Boa noite, Rob.